Olá, muito boa noite. Chegando na sua casa mais um Comunidade em Pauta, programa da TV Nativos, a primeira emissora de TV por assinatura de Tramandaí, Imbé e Osório, e que pode ser sintonizada no canal 6 da NET e Claro TV, também nas plataformas Facebook e YouTube, além do portal tvnativos.com.br. Nesta edição do Comunidade em Pauta, teremos a participação de Rogério Alves Rigon, ele que é integrante da Viu Internet, e falaremos sobre uma tecnologia muito interessante, a tecnologia fotônica de telecomunicações com transmissão em luz de LED. Rogério, primeiramente agradecimentos pela aceitação do convite e participar aqui do Comunidade em Pauta. Você esteve recentemente em um evento promovido pelo Senac, o Litoral Tech, que aconteceu aqui na Sociedade Amigos de Tramandaí. Lá você proferiu uma palestra sobre esta tecnologia fotônica de telecomunicações com transmissão em luz de LED. O que é esta tecnologia? Muito boa noite, é um grande prazer tê-lo conosco. Boa noite, Sandro. Boa noite aos telespectadores. Para mim é um prazer poder estar aqui contigo de novo, né? Nós conversamos na rádio. E essa tecnologia, o que é essa tecnologia, né? Eu observo que no Litoral Tech ela fez muito sucesso. As pessoas elas ainda não têm essa noção, né? A tecnologia fotônica é um campo da ciência dedicado a estudar a luz, né? A geração, a detecção, a manipulação da luz, né? Hoje essa tecnologia ela está bem abrangente no mercado, né? No mercado de telecomunicações, entretenimento, informática, indústria, dentre outros, né? E o que nós mais conhecemos dessa tecnologia, hoje que é o nosso dia a dia na internet, é a fibra óptica, que é essa tecnologia que trabalha através da luz. A fibra ela transmite os dados da internet através de um diodo laser ou de um canhão laser, que é a luz. Através da luz ela está transmitindo isso, que é uma tecnologia fotônica. Perfeito. Agora, na prática, como é que funciona? Há um ganho para o usuário? Sim. Na realidade, tem dois fatores, né? Por exemplo, quando a gente trabalha com a fibra óptica, até pouco tempo atrás, nós tínhamos só cabos eletrônicos, né? Como todo mundo conhece, aquele cabo, os patch cords, né? Eletrônicos, que eles têm uma velocidade limitada, né? 100 megabits e gigabit, que é 1000 megabits. Quando a gente trabalha com a luz ela não tem limite, né, nessa velocidade, né? Só o que acontece, que causa um problema nessa transmissão, é uma situação que nós chamamos de tecnologia, a conversão da tecnologia eletrônica com a tecnologia de luz fotônica, né, que ainda hoje ela não casou direitinho, né? Então a gente tem um funil. Quando você transporta pela luz, pelo cabo, pela fibra óptica, tu tem uma velocidade que nós poderemos entregar terabit para o cliente. Mas quando chega na outra ponta, quando você tem lá na sua internet, tem uma caixinha que conecta a fibra óptica e depois sai um cabo eletrônico, né? Um cabo de rede. Aí nesta conversão nós perdemos a velocidade. Daí nós recebemos ali 250 mega, 350 mega, não a velocidade real, né, que poderíamos receber se fosse na luz. Agora, esta tecnologia, quando ela estará disponível? E os estudos estão bastante avançados e ela já existe na prática em alguns locais? Sim, ela existe na prática em alguns locais, né? Como a França sempre foi considerada a luz de tudo, né? Paris, a cidade de luz. Exato, o Li-Fi está lá. Nas escolas fizeram um teste com Li-Fi, com essa tecnologia wireless à base de luz de LED, né? E também na Air France eles fizeram um campeonato de gamers dentro do avião, mas trabalhando com essa tecnologia de wireless através da luz de LED, que é uma tecnologia fotônica nova que se chama Li-Fi, Light Fidelity. Perfeito. Agora, quando você acredita que nós teremos essa tecnologia à disposição dos usuários aqui no Brasil, aqui no litoral, aqui no Rio Grande do Sul, enfim, está próximo ou ainda tem um longo caminho para chegar até aqui? Essa tecnologia ainda tem um caminho para chegar até aqui, né?
na VIL nós vamos trazer essa tecnologia para os nossos laboratórios para testar, né? Para analisar como que nós poderemos usá-la dentro de telecom. Mas tem muitos engenheiros, né, trabalhando para poder, como por exemplo, o primeiro momento quando nós falamos em 5G, a quinta geração dos telefones, uma das hipóteses era trabalhar com Wi-Fi, Light Fidelity, trabalhar com luz ao invés de trabalhar com tecnologias de rádio, né? Então, só que como eu falei, aquela situação de você converter o eletrônico com o sinal de luz ainda não é algo viável ainda, né? Por essas questões tecnológicas, né, que elas nos impedem de ter essa tecnologia hoje, assim, então, de maneira difundida para todos, né? Por isso eu acredito que essa seja uma barreira para nós termos essa tecnologia tão, assim, mais cedo. Agora, a partir de que se instale essas tecnologias, a internet ela vai ser transmitida através da luz de LED. Essas lâmpadas têm que estar acesas? Como é que funciona essa questão técnica, que eu acho importante que o nosso telespectador tenha um conhecimento? Quando nós, por exemplo, se nós estivermos num ambiente como um hospital, né? Todas as lâmpadas deverão ser com Wi-Fi, com luz de LED. E elas devem ficar constantemente ligadas, porque a transmissão se dá, né? O LED ele liga e desliga numa velocidade muito rápida, que não é perceptível ao olho nu, mas nesse momento ele está transmitindo, né? Fazendo o download e upload dos pacotes, né? E ele carece de ter luz sempre ligada, né? Nós temos algumas vantagens e desvantagens, né? Por exemplo, quando você tem o wireless através do Wi-Fi, que é por rádio, frequência, você passa o sinal pelas paredes, né? E isso também às vezes é um problema de segurança. Você está lá no seu apartamento, quem não teve, né, uma tentativa de invasão para alguém pegar um pouquinho o seu sinal de wireless, né? Então, na situação de Wi-Fi, ele fica só dentro daquele cômodo onde a luz estiver. Ele não se propaga pelas paredes, né? Então, no caso de um hospital, por exemplo, em todos os andares devem ter luz com Wi-Fi e a luz deve permanecer ligada constantemente. Agora, como é que funcionaria na rua, né, para chegar a internet até a sua casa nessa modalidade? As lâmpadas, a iluminação pública, ela faz parte desse contexto? Então, faz. Na realidade, isso faz parte da minha tese de doutorado, né, que eu coloco essa situação. Que tem uma empresa que se chama Minaric, é uma empresa de satélites que ela faz transmissão de laser, né? Então, a ideia desta empresa, que é uma ideia que eu abracei dentro desse trabalho, ela tem uma transmissão de satélites entre aviões, entre drones, dentro das cidades, até chegar nos postes. Como a luz, os dados vão estar todos eles à base de luz, à base de tecnologia fotônica, então ela não vai ter aquela mudança da eletrônica para luz, vai ser de luz para luz. Ela chega no poste, um poste começa a fazer a transmissão de laser a todos os postes, e um poste ele faz a conversão para sinal de Wi-Fi. E agora imagina, nesse contexto, isso aí é um sonho daquela situação perfeita de um mundo perfeito, né? As casas todas com painéis fotovoltaicos, né, recebendo energia solar. Esses painéis também eles poderão receber luz de Wi-Fi. Então, automaticamente, através desse painel de luz solar, o cliente, né, da operadora, ele vai ter dentro da sua casa o Wi-Fi pela luz e vai ter a luz através dos painéis solares, a luz de energia elétrica. Agora, essa é uma realidade que estará com certeza presente num futuro talvez não muito distante. Há cerca de 20 anos não imaginávamos conversar olhando para as pessoas no telefone, né? Apenas ouvia-se pelos nossos ouvidos e esta tecnologia de olhar pelo telefone era apenas o desenho dos Jetsons e hoje é uma grande realidade. É verdade. Eu me lembro muito bem que o celular
era algo que ninguém podia ter. Uma linha de telefone ninguém tinha. Quem quisesse tinha que alugar uma linha telefônica. E era caro. E era caro. E era um mercado bem aquecido na época. Logo quando os telefones começaram a aparecer e os primeiros celulares vieram, né, aquilo foi como um grito de liberdade, né? E isso foi pouco tempo atrás, né? Se você analisar o que, 15 anos atrás? É por aí, 20 anos. É, 20 anos atrás. E hoje, em 20 anos, uma tecnologia evolui tanto como essa evoluiu, imaginemos assim os próximos 20, né? Perfeito. Agora, Rogério, vamos aproveitar a sua participação aqui no Comunidade em Pauta para saber um pouco mais como é que chega a internet na nossa casa. É muito simples, a gente contrata, por exemplo, a Viu Internet, vem ali o colaborador, faz a conexão e você está com a sua internet ligada na sua Smart TV, no seu telefone, enfim. Mas para que isso aconteça, há todo um processo por trás disso. Como é que é este processo? Então, essa é uma pergunta muito boa, né? Foi uma das perguntas que me fez ir trabalhar com telecomunicações. Na realidade, hoje nós temos um sistema bem elaborado e bem controlado da internet, né? Numa época antiga, a internet se chamava ARPANET. Ela começou numa situação militar onde o exército de diversas regiões se comunicavam através de uma rede. E essa rede acabou caindo nas graças das universidades, né? E chegou o momento que não poderia mais se controlar essa rede, né? Então, a internet hoje é uma enorme rede, né? Que ela tem armazenado hoje empresas como o Google e várias outras espalhadas no mundo, né? Com aquela intenção de redundância dos dados da internet. E nós, como empresa provedora, nós compramos esses links de outros distribuidores e repassamos para os nossos clientes. Aí sim, aí aquela situação de ir no poste, colocar a fibra, né? De levar um drop, que é uma espécie de fibra óptica, para dentro da casa do cliente, até o cliente receber o seu pacote contratado. Agora, nós falamos em fibra óptica. A internet, ela teve seus momentos da internet de escada, que era um problema sério. Enfim, a internet, a rádio e hoje a fibra óptica, que na realidade é um advento um tanto novo. Não faz tanto tempo assim que tem a fibra óptica, que nos deu uma qualidade de recebimento de dados muito interessante, uma qualidade muito boa. Mas de onde é que vêm esses cabos de fibra óptica? As pessoas acho que gostariam de saber onde é que eles estão, de onde é que eles vieram, por onde eles passam, é pelo oceano, é pela terra, enfim. Não, isso é muito interessante, me vem até uma situação bem curiosa. Realmente, nós temos cabos nos oceanos, né, para interligar os países, né? Precisamos desses cabos. Só que teve algumas situações, e essa foi muito famosa, que um tubarão ele mordeu e rompeu um cabo de fibra óptica, né? Que tiveram que ir lá fazer uma fusão, uma manutenção no meio do oceano. E uma outra situação que acontecia muito, os navios, quando eles saem, eles ficam atracados, quando eles saem dos portos, eles deixavam as âncoras arrastando para limpar as âncoras e depois subir. Nesse arrastar, eles arrebentavam cabos de fibra óptica também. Então, imagina, tem situações que a gente fica, às vezes, com cidades sem conexão, por conta dessas situações que ocorrem. Eles imaginemos assim, numa situação de uma casa. A minha casa está toda cabeada, um exemplo. Eu tenho cabo na sala, no quarto, né, nos 2 quartos na sala. Imaginemos que esta rede, para todos dentro da minha casa se conversarem, né, eu preciso estar com ela configurada. Quando houve um rompimento, alguém não vai estar comunicando com os outros 2. Da mesma forma, com os países, né? Eles estão interligados pela fibra por todos os lugares. Quando nós olhamos nos postes, quem está acostumado a olhar no poste, eu caminho, eu vou olhando tudo que é poste, porque quando eu vejo algum problema, eu já ligo para a nossa equipe para resolver. Mas os postes, normalmente, nesses cabos, têm as etiquetas. O da Viu, vocês vão enxergar porque é azul, né? Então, nos postes, você enxergar lá uma caixinha com azul, escrito Viu, você vai ver que está passando um cabo de fibra. Perfeito. Agora, quando ele chega na nossa casa, ele sai do poste, ingressa no nosso pátio e entra na nossa residência. Como é que é o funcionamento?
a partir de como a internet vai chegar no meu telefone, na minha Smart TV, enfim? Então, tem dois pontos aí nessa situação. Tem um ponto até de questão dos próprios clientes, mas enfim. Em cada poste, nós temos um mapa onde nós localizamos todos os postes de todas as cidades que nós temos atuação. E quando o cliente ele fecha um contrato conosco, nós temos um software que ele busca a geolocalização do cliente, vai até o nosso mapa e localiza o poste mais próximo, tá? E depois dessa situação fechar, nós temos a equipe que vai fazer a instalação, que ele pega esta geolocalização, já com agendamento marcado, e vai até o cliente. Vai no poste mais próximo e do poste ele puxa um cabo que nós chamamos de drop, que vai até a casa do cliente, onde nós colocamos o equipamento que se chama ONU, onde ele faz aí a conexão. Agora tem um ponto ali que é interessante. Tem muitos clientes que agora nós temos velocidades maiores de 100 mega, né? 160 mega, 320, 640 mega, e às vezes o cliente quer fazer um teste, e obviamente eu mesmo faço isso, para ver se o que você contratou, se de fato você tem, né? Porque você contrata 320 e recebe 50, ninguém quer isso, né? Então, só que existe um erro nesse processo. Quando a equipe faz a instalação, faz o teste, mostra o teste da forma correta. Quando o cliente vai fazer o teste, às vezes não faz da forma correta. E eu vou explicar o porquê. Eu acho que seria interessante. Por exemplo, se eu tenho uma conexão de 100 megas de conexão, eu preciso ali ter um cabo de 10/100 conectado ao meu notebook para fazer um teste. Por quê? Aí ele vai colocar até no máximo 100 mega, porque o cabo suporta isso. Agora, aí tudo bem. Eu vou lá, vou testar, tá ok. Numa situação que eu tenho uma conexão de 320 mega, mas eu continuo com aquele mesmo cabo de 100 mega. Imaginemos que eu fiz um update na minha internet, né? Um upgrade nela. Né? Aí o que acontece? Eu vou colocar esse cabo de 100 mega e vai bater no meu teste notebook menos de 100. Eu vou pensar, estou sendo logrado pela operadora, porque eu contratei 320. Qual é o problema? Acima de 100 mega, nós não podemos usar um cabo que nós chamamos de categoria 5, que é um cabo que ele é 10/100. Nós precisamos mudar para um cabo categoria 6, que ele é 10/100/1000. Ele passa até 1000 gigabits por segundo. Aí com este cabo eu vou conseguir aferir a velocidade de forma correta, porque ele suporta até 1000 megabits, né? Daí eu vou conseguir testar o meu de 320, a minha conexão de 640, né? Porque o cabo suporta. Então, como que eu vejo isso? Quando você pegar o seu cabo, na ponta do cabo, onde está o conector, ali por perto, vai ter a categoria dele, se é CAT5 ou CAT6. Né? Então, no caso, acima de 100 MB de conexão, precisamos ter o cabo categoria 6, CAT6. Perfeito. Comunidade em Pauta vai a um rápido intervalo. Voltamos em instantes conversando com Rogério Rigon, da Viu Internet. Varíola dos macacos. Fique bem com a informação certa. A varíola dos macacos, monkeypox, não é uma doença transmitida pelos macacos. Eles são tão vítimas da doença quanto os humanos. Ministério da Saúde.
de folga também é dia de combater o mosquito da dengue, zika e chikungunya. Você já sabe o que fazer. Evite água parada pro bicho nem nascer. Ministério da Saúde. Estamos de volta com o Comunidade em Pauta. Hoje conversando sobre tecnologia, conversando com o Rogério Rigon da Viu Internet. A Viu Internet é uma empresa que atua no litoral norte do Rio Grande do Sul. Como é que começou a história da Viu Internet? É bem interessante, né? A Viu Internet, ela começou com o seu Alberto, que é um dos sócios, né? Com o Rugert e o filho dele, Guilherme. E naquela época era sinal de rádio, né? Não tinha não tinha fibra óptica, né? E o sinal de rádio, nossa, Viu, ela sofreu muito, assim como todas as operadoras, porque aqui no litoral nós temos um problema que é o vento, né? O vento é muito forte, então quando tinha uma tempestade, nossa, era antena saindo do lugar, cliente estava sem internet. E naquela época era uma conexão assim de 1 mega de conexão, às vezes menos de 1 mega de conexão, né? Então a Viu começou dessa forma, né? Hoje, ela festejou há pouco tempo 15 anos, né? E hoje nós vemos assim, uma mudança tecnológica muito grande da Viu, tanto da estrutura de colaboradores, né? Como da estrutura tecnológica que envolve a Viu. Agora, como é que vocês trabalham a questão das novas tecnologias, o acompanhar a evolução dessas tecnologias que são inerentes à internet? Essas novas tecnologias, elas têm uma atenção muito especial, né? Eu particularmente, eu sou apaixonado por tecnologia, né? Bom, trabalho com inovação na empresa, né? E o que é interessante da tecnologia, ela precisa ter uma aceitação. Tem muitos colaboradores em diversas empresas que eles não têm essa aceitação por tecnologia. E na empresa a gente trabalha muito, muito com isso, né? Porque se nós não temos uma empresa dinâmica, porque a tecnologia de internet é dinâmica, nós nos perdemos nessa poeira tecnológica. Então o que nós fazemos? Nós já temos as feiras de tecnologia, as maiores no Brasil, né, onde nós temos participação ativa. Todos os colaboradores, né, eu incentivo sempre o estudo, né, para eles, formou-se, eu já desafio para o MBA, né, para buscar mais conhecimento acadêmico, além das tecnologias e tecnologias que nós colocamos em laboratório para fazer testes, né? Porque o laboratório ele precisa ser um amigo da empresa de telecomunicações para poder desenvolver mais situações mais rápidas, com menor latência, porque a latência é um problema nas telecomunicações, né? Porque o usuário na outra ponta, ele quando entra no Netflix, o que ele quer? Ele quer ver o filme. No momento que você está ali, na metade daquele filme, ele trava. Ninguém gosta disso, né? É verdade. Então, para reduzir latência, que aí entra a tecnologia, nós temos o Netflix dentro da Viu, né? Que são os CDNs, né? Então, o que acontece? Quando você está navegando pela Viu e for acionar o seu Netflix, ele vai buscar dentro do nosso IDC, né? Internet Data Center. E aí a performance é muito maior. Então, esse é um exemplo de usabilidade de uma tecnologia, né? Agora, em relação aos equipamentos que são utilizados e a sua renovação, por exemplo, a questão de cabos, né? Nós temos diversos fabricantes de cabos. Como é que vocês chegam a escolher determinados fabricantes, determinados fornecedores, sabendo como é que é a qualidade deles e a velocidade da sua renovação? Olha, essa tua pergunta eu gostei mesmo, vou ficar muito feliz de responder. Então, nós fazemos uma pesquisa. Obviamente, dentro do mercado, tem algumas marcas que são famosas, não querendo fazer propaganda para nenhuma marca, mas em sim falando uma que até o próprio telespectador conhece, Furukawa.
Eu posso falar que hoje 70% a 80% da nossa malha de fibra espalhada pelos postes é Furukawa. Agora, se você for analisar uma empresa que queira comprar a Viu, tá? Isso aí já aconteceu, mas a Viu não vai ser vendida. Mas enfim, muitos não dão bola para isso. Não dão bola para isso, né? Porque é aquela situação de valor, de preço, né? Para negociação. Entretanto, nós damos muito valor para isso. Por quê? Porque nós sabemos que na ponta nós temos alta tecnologia. Quando nós conversamos com o Compras, nós temos a seguinte posição para o Compras. Em primeiro lugar, o que é de melhor? Depois, o segundo lugar, o que nós aceitamos? E o terceiro lugar, só para a gente ter uma média de preço. Mas sempre buscamos o melhor. Por quê? Porque quando você tem a melhor tecnologia na ponta, você tem o menor número de problemas. Vou dar um pequeno exemplo sobre isso. Lá. A ponta da fibra óptica tem um conector. E nós tínhamos uma parceria com um fornecedor, né? E estávamos... Porque se compra em grande quantidade numa empresa, né? A gente compra centenas, né, desses conectores. E nós tivemos um problema com alguns clientes que nós chamamos de loss, que é um problema de perda de sinal. Então, o que acontece? O colaborador vai lá, instala, depois ele precisa voltar para fazer uma instalação novamente. O que acontece? O cliente fica chateado e nós investimos 2 vezes para fazer uma coisa. O que nós observamos? Que se nós trabalhássemos com o Furukawa, que era o dobro do preço deste conector, nós teríamos uma qualidade maior. Então foi feito. Nós substituímos, observamos, descobrimos esse problema, porque precisa descobrir o problema, né? E depois de descobrir, nós passamos a usar este tipo de conector. Mais uma vez, eu não estou fazendo propaganda da Furukawa, mas de fato isso ocorreu. Nós não temos problema com nós, né? Então, a cada inovação, nós precisamos entender os processos que vão chegar até o cliente, nós precisamos investigar esses processos e aí fazer os ajustes necessários quando se necessita fazer os ajustes. Agora, como é que é a expansão da Viu Internet? Você me falava há poucos dias que ela agora ingressa no município de Santo Antônio da Patrulha. Como é que vocês planejam esta expansão? Olha, esse planejamento, ele ocorre normalmente com uma certa antecedência, né? E neste planejamento a gente analisa várias cidades, né, para ver qual cidade nós vamos ter uma situação assim de dinâmica melhor, uma situação de atendimento rápido, porque não é só vender o sinal de internet, é poder atender o cliente, né? Então, Santo Antônio da Patrulha, hoje nós estamos já, eu posso falar talvez em 50% já da expansão de toda a cidade. Eu acredito que a partir da próxima semana nós já começamos a instalar os primeiros clientes, né? Nós terminamos de fazer algumas configurações hoje, né? Então, essa situação, após uma empresa, ela passa a fibra em todos os postes, é feito um projeto, né? Esse projeto ele precisa da aprovação da empresa que é responsável pelos postes, né? E no meio desse processo a gente vai fazendo essa expansão, né? Então, o que nós fazemos? Após a expansão de 30% a 40% dessas fibras, né, nós, em paralelo, nós vamos arrumando a infraestrutura do nosso POP, do nosso ponto de presença, onde nós vamos ter os roteadores, vão receber o sinal de fibra, a internet, e nós fazemos todos os testes para que ele possa atender aquela região, né, com as pessoas que vivem naquele local, né? Que ele possa atender 20 mil pessoas, né? Então, a capacidade dele. Um POP para um POP que suporta a capacidade para cada cidade, né? Então, toda essa fase ela já foi executada, né? Então, ela é por etapas. Perfeito. Agora, tenho certeza que o telespectador faria a seguinte pergunta. Nós hoje vivemos uma tecnologia 4G aqui no Litoral Norte. A instalação da tecnologia 5G já em alguns pontos do Brasil, principalmente nas capitais. Para o Litoral Norte, esta tecnologia tem uma programação de chegar em 2028. Vejam que tem um longo espaço.
Como é que a Viu Internet ela se prepara e se planeja para a chegada desta tecnologia, que a previsão é 2028, mas conforme o andamento pode ser um pouco antes também, ou não, né? Na realidade, essa tecnologia, eu vejo ela como uma situação muito parecida ao nosso 4G no litoral, né? O 4G, ele, com essa quarta geração de tecnologia móvel, ela veio com uma promessa muito boa. Mas o nosso litoral, nós temos uma situação que é inerente do próprio litoral, que é a maresia, né? Então, eu não vejo assim que as empresas de telefonia venham a fazer uma mudança muito grande na quinta geração por conta das antenas. Por exemplo, eu com o meu 4G dentro da capital, dentro de Porto Alegre, no centro, eu tenho uma realidade. Quando eu vou me encaminho já para os bairros, eu tenho outra realidade. Eu já não tem aquela performance tão boa quanto do centro. E eu acredito que a quinta geração vai manter este padrão, né? Mas o que a Viu está fazendo nessa situação? Nós estamos nos equipando mais com fibra óptica, né? Nós temos alguns projetos também para trazer celular da marca da Viu, né? Para trazer também uma situação de telefonia, né? Através de PBX digital em nuvem, né? E isso para suprir, né, esta demanda, porque quando chega uma tecnologia nova, todo mundo quer usar, mesmo que ela não funcione tão bem, né? Então a gente vai investir nessa tecnologia também, mas nada vai superar aqui no litoral a fibra óptica por enquanto. Agora você falou uma questão interessante, as antenas. E a ação da maresia nessas antenas. As antenas, a transmissão do 5G, ela é diferente do 4G. Como é que funciona essa transmissão? As antenas são diferenciadas? Como é que é toda essa tecnologia? Então, quando a gente fala das tecnologias de rádio, quando elas têm uma tecnologia melhor, nós temos uma potência melhor do rádio, mas ela vem com uma tecnologia de software muito bom para ela gerenciar melhor as perdas de pacote. Então, o que acontece? Nós vamos ter uma antena mais potente, né, com uma inteligência de software melhor. Por essa razão, a gente consegue uma performance melhor nos celulares. Em Porto Alegre, tem algumas pessoas que estão chegando a gigabit no celular, né? Mas, voltando para o litoral. Então, essas antenas são caríssimas, né? Tanto que na própria capital, eu acredito que quando você fosse dirigindo para os bairros, determinados bairros, vai continuar com aqueles problemas de 4G. Acredito que venha a melhorar. Mas é uma situação de mercado que eu vejo assim, né? Uma situação de mercado. E aqui, como essa maresia, ela destrói tudo, né? Você precisa constantemente fazer manutenção, né? É quem tem casa aqui no litoral, quem mora no litoral sabe muito bem disso, né? É uma umidade muito, muito forte. Então, isto ainda é um empecilho para a tecnologia com antenas, né? Nós podemos dizer também que a quantidade de clientes, ela pode ser um problema para a instalação dessa tecnologia, que tem um custo alto. E você citou a questão das grandes capitais, onde há um nicho muito grande de pessoas, a facilidade da sua disseminação é maior, por conta do maior número de clientes. Com certeza. Estão certo? Com certeza. Vamos pegar o exemplo de Capão da Canoa, né? Eu acredito, se eu estiver errado, você, por favor, me corrija, Sandro. Mas eu acho em torno de 70 mil pessoas, né? É o que deve dar o censo agora. Então, agora quando chega no verão, naqueles meses de verão, a gente está recebendo quase 1 milhão de pessoas. Né? Agora imagina, a gente não tem antena para trabalhar com 1 milhão de pessoas. Por isso a gente tem hoje, falando do 4G, tá? Na quarta geração, a gente tem hoje vários problemas por conta das antenas que elas não dão conta deste número, que é um número exagerado assim, para o nosso dia a dia durante o ano, né? De 70 mil para 1 milhão de pessoas. Então, a quinta geração são tecnologias mais caras, vão ser investidas aqui em 2028, né? Nós vamos ver isso acontecer, né, Sandro? Sim. Mas o que ocorre? Nós vamos continuar com essa situação, né? 1 milhão de pessoas, e aí nas outras praias também, com certeza, tem esse número exagerado, né? Nesse período, né?
e também vão acabar tendo esse problema. Mas a fibra óptica em casa vai funcionar perfeitamente bem. Agora, a fibra ótica foi um ganho muito grande, muito interessante, e eu recordo, quando chegou a fibra ótica aqui no município de Imbé, eu tinha na minha residência internet de escada, que era um problema muito sério. Com a chegada da fibra ótica, boa parte dos problemas eles foram resolvidos, mas eventualmente há algum problema na internet, de queda, enfim. Quais os principais problemas hoje que acontecem para o cliente final na sua internet? Há algo assim comum que todos que sofrem com com alguma situação? Tem, e você vai rir disso agora que eu vou falar. Por isso que nós investimos em conectores que eles têm agora travas para poder ficar mais firme ali no aparelhinho. Mas o que acontece? Depois que o colaborador vai lá, o colaborador da Viu vai na sua casa e instala, o que acontece? De repente, o cliente olha e diz assim, eu não gostei deste equipamento aqui, e mexe de lugar. Só que dependendo do tipo de conector, você mexe de lugar e daí tem o famoso loss. O que é? Perda de sinal. Porque a fibra óptica tem esses detalhes, né? Então, por essa razão, daí vem aquela situação que eu falei sobre estar com conectores Furukawa, que tem as travas para evitar esse problema. Mas este é um problema. É um problema. Outro problema que nós enfrentamos, por mais incrível que possa parecer, é o cliente não querer colocar a sua televisão conectar no cabo. Quer colocar no wireless. Então, assim, falando aos telespectadores, o wireless não vai dar a velocidade que você contratou. Ele não faz isso. A tecnologia dele não faz isso. Aí nós temos várias situações que causam problema. Como, por exemplo, eu tenho meu notebook que tem uma tecnologia wireless. Eu tenho meu tablet que tem uma tecnologia wireless. A minha televisão tem outra. Entre as tecnologias, algumas mais avançadas, outras menos. O que acontece? Você contratou 320 MB de conexão. Ah, o meu wireless está batendo 120. Ah, mas no outro wireless do tablet ele bateu melhor ali, pegou quase 200. Mas assim, ele não vai pegar a velocidade máxima, né? Não vai pegar. Agora nós temos as tecnologias de Wi-Fi 6, que é uma tecnologia que ela vai dar um sinal melhor. Nos testes que nós fizemos, em velocidade de 640, nós já conseguimos pegar no wireless 550 megabits por segundo, que é muito rápido para o wireless. Mas assim, esse é um problema. E é um problema assim que sério até, porque nós temos muitos clientes que ligam falando que a televisão não está funcionando. Sim. Porque ela está no wireless. Principalmente o wireless que está num determinado cômodo e a televisão está 2, 3 cômodos depois e ainda tem o obstáculo de paredes, por exemplo. Exato. Por exemplo, esse teste que a gente fez numa conexão de 640 MB de conexão, que nós no wireless, eu testei com este tablet mesmo, 550 MB de conexão, eu estava na frente do aparelho. Na frente do aparelho. Então, como o Sandro bem falou, se eu estou em outro cômodo, já não vai ter essa conexão, vai funcionar em 300 MB, por exemplo. Então a televisão precisa estar conectada no cabo, sempre que possível. Perfeito. Comunidade de Pauta vai a um rápido intervalo, voltamos em instantes conversando sobre tecnologia com Rodrigo Rigon, da Viu Internet. Varíola dos macacos. Fique bem com a informação certa. A varíola dos macacos, monkeypox, não é uma doença transmitida pelos macacos. Eles são tão vítimas da doença quanto os humanos. Ministério da Saúde.
de folga também é dia de combater o mosquito da dengue, zika e chikungunya. Você já sabe o que fazer. Evite água parada pro bicho nem nascer. Ministério da Saúde. Estamos de volta com o Comunidade em Pauta. Hoje conversando com o Rogério Vargas Rigon, ele que é integrante da Viu Internet. A Viu Internet que há 15 anos está no mercado de internet aqui no Litoral Norte e tem algumas ações bastante interessantes e que são voltadas para o social. Uma delas é a instalação solidária. Rogério, o que é a instalação solidária? A instalação solidária é algo que assim nós nos orgulhamos muito. Né? Nós, há algum tempo, nós deixamos de cobrar a instalação e nós pedimos 2 quilos de alimento. Né? E eu vejo que os clientes eles atendem isso com muita alegria, né? Porque nós nos tornamos o meio para poder entregar para instituições, né, que precisam desses alimentos. Há pouco tempo atrás, eu acho questão de uma semana ou duas, entregamos 800 quilos, quase 1 tonelada de alimentos, né? E repetimos isso mensalmente, né? E essa é a ideia, é de poder, assim, devolver para a comunidade do litoral um pouco daquilo que ela nos ofertou através do nosso trabalho com a internet. Agora, a questão da educação. Nós somos sabedores que a tecnologia, que a internet, ela tem um papel fundamental na educação. Hoje, as escolas, as crianças já têm, algumas escolas têm a internet como ferramenta de educação. Qual é a importância de equiparmos as nossas escolas e darmos esta ferramenta para uma melhor educação? Olha, a situação educacional, eu sou uma das pessoas que gosta, que ama a educação. Né? A educação, ela transforma a vida. Tinha um tempo atrás que as pessoas falaram, você coloca o pé do seu filho na bola ou na escola. Né? Por quê? Porque sabe que é o caminho pelo qual você vai desenvolver inteligência. A iniciativa das prefeituras, né, de colocar os computadores na escola, a iniciativa é muito positiva. Né? Só que se observa em algumas escolas que não tem professores para dar aula. E isso é triste, né? Então, pensando nessas situações, é uma outra oportunidade que a Viu observou de entrar para poder ajudar, né? Então, nós criamos a CADTEL, Centro de Aprendizagem e Desenvolvimento em Telecomunicações. O que é isso, né? Nós vimos, em primeiro momento, uma dificuldade, né, de desenvolver conhecimento para os nossos colaboradores. E isso se estendeu, né, que vem a situação de uma parceria que a gente está ainda conversando com o Senac, de trazer os alunos da faculdade para dentro do nosso laboratório, que foi o que nós apresentamos no Litoral Tech, né? Apresentamos um laboratório que lá, se você estivesse lá, você ia gostar de ver, porque nós fizemos um mini post, onde nós colocamos todo o processo da fibra imitando o nosso IDC, ou um POP, saindo a internet de lá, passando pelo poste e chegando ao cliente. Né? Então, nesses trabalhos de laboratório, são os trabalhos pelos quais a gente quer começar a trazer o jovem aprendiz. Né? Por quê? Porque ele vai entrar no nosso laboratório, vai aprender tecnologias de telecomunicações, né? Vai ganhar certificado dos nossos parceiros e vai poder ir para o mercado. E este é um problema sério do litoral, né, Sandro? Hoje você analisa assim, o litoral é um lugar muito legal, você caminhar, andar de bicicleta, né? Mas em tecnologia, né, tu não tem muita coisa aqui no litoral. O jovem, ele precisa sair do litoral para se formar fora do litoral e às vezes não volta. Né? E você analisa assim, que fora a construção civil,
não vê grandes empresas vindo para o litoral. Por quê? Com exceção de alguns serviços, né? Exato. Mas assim, às vezes até esse serviço não conseguem mão de obra qualificada. É verdade. Tá? Então, o que a gente quer? A gente quer trabalhar junto com algumas empresas, algumas universidades, para fomentar essa educação, que é algo que vai ocorrer em Capão da Canoa, né? Pois é, Capão da Canoa é bastante interessante, tem um projeto Cidade do Futuro, e teremos em novembro um evento Fitech Summit em Capão da Canoa, juntamente com universidades, com a Unisc, que lá tem um dos seus campi, também o Centro de Tecnologia da PUC, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Qual a importância de trazer este debate, mas, sobretudo, não apenas ficar na feira, mas dar condições de novos empreendedores, por exemplo, de se instalarem aqui na região. Haja vista que nós temos uma logística bem interessante no litoral. Sim, assim, a logística é fantástica. O litoral tem tudo para se tornar uma capital de tecnologia, né? Hoje, o nosso CEO, Marcelo, ele já nós fomos convidados para participar desse evento. Nós vamos entrar nesse evento com nossos laboratórios, né? E algumas outras coisas. E ele está vendo essa situação da participação. Esta discussão, né? Seja ela de qualquer forma, onde as empresas, onde as universidades, onde as prefeituras venham a falar sobre educação, sobre tecnologia no litoral, é muito produtivo. Sempre se consegue alguma coisa, né? Você não vai conseguir transformar o litoral sem as pequenas iniciativas, né? Que elas precisam acontecer e, além de acontecer, elas precisam ter continuidade. Isso vai fazer com que os jovens eles venham participar e comecem a desenvolver as suas ideias, né? Agora nós temos aqui no litoral o Instituto Técnico Federal no município de Osório, que é premiado a nível internacional com diversas questões relativas à tecnologia, né? Com aplicativos, com alunos que saem das escolas de ensino médio, vão fazer o seu estudo técnico no Instituto Federal e lá elaboram aplicativos, enfim, e que são destaque no mundo inteiro. Nós tivemos agora 2 meninas que receberam um prêmio na Suécia, né? Através da elaboração de um aplicativo. Esse é um exemplo que dá certo. Com certeza. No Litoral Tech, teve uma empresa que me procurou lá, que eles querem colocar uma incubadora dentro da VIL de desenvolvimento de aplicativo. O que eu vejo? Quando você dá esta oportunidade, você cria esse corredor de inovações dentro da sua empresa, e eu falo assim, não importa o tipo de empresa, né? Seria bom se todas as empresas pudessem ter uma incubadora dentro da empresa para poder trazer o jovem para desenvolver tecnologia, né? O que acontece? As ideias vêm, né? Hoje nós temos o quê? Nós temos tecnologia na China. Por quê? Porque a China forma um monte de engenheiro, né? Daí você tem tecnologia nos Estados Unidos. E nós temos jovens tão talentosos quanto jovens de qualquer lugar do mundo que não têm oportunidade. Tanto é como agora essa situação, essa informação que você acabou de colocar, o quê? São jovens que tiveram oportunidade. E olha só o talento, né? Foi mostrado ao mundo. Né? Por que nós não podemos ser o número 1 também em tecnologia? Por que a gente não pode fomentar o jovem a desenvolver conhecimento? Então eu acho que isso é uma discussão séria, que a gente deve envolver todos, né, e a comunidade em si, porque a gente não está falando só de 4 anos, né? A gente está falando de uma continuidade dessas situações. Né? E eu vejo que tem muitos lugares que dá certo. Né? Por exemplo, vou falar aqui de Teutônia. Né? Teutônia é a cidade onde os sócios eles vêm de Teutônia. Tem no litoral, tem muita gente que vem do interior, né? Mas Teutônia, eu fiquei sabendo de uma situação que eu não conhecia. Por exemplo, lá tem uma academia de música que é famosa, que entra prefeito e sai prefeito, e eles continuam... É a Orquestra Sinfônica de Teutônia. Famosíssima. Exatamente. Né? Mas assim, sai prefeito, entra prefeito, ninguém mexe naquela orquestra sinfônica. Né? Isso a gente deveria fazer com a educação. Né? Sai prefeito, entra prefeito,
ninguém deve mexer num polo de tecnologia. E as empresas também as devem investir nisso, porque elas têm uma obrigatoriedade federal que elas podem usar para investir num polo de tecnologia. Eu acho que seria, com certeza, seria algo fantástico aqui no litoral. Ia atrair muitas empresas e aumentar bastante o desenvolvimento. Cidade de Teutônia, que fica no Vale do Taquari, ela desmembrou-se da cidade de Estrela em 3 distritos, Languiru, Canabarro, Boa Vista, enfim, Linha Vinc, e é uma cidade muito promissora. Lá existe a Sertel, né, que é uma cooperativa de eletrificação rural, uma das maiores do interior gaúcho. Também existe lá uma escola que é muito famosa, que é o Colégio Agrícola Teutônia. Olha só. Agora, para encaminharmos o final de nossa entrevista, aqueles telespectadores que nos acompanham e que se interessaram em conhecer um pouco mais da Viu Internet, como é que eles chegam à Viu Internet, onde é que estão as lojas físicas, o site, enfim? Então, o telespectador que queira conhecer um pouco mais sobre a Viu, né, ele pode procurar primeiramente na internet, né, viuinternet.com.br, e dentro do site tem as localidades, né, dos lugares onde nós estamos atuando, de Capão da Canoa até agora Santo Antônio da Patrulha, né, que a partir da semana que vem já começam as instalações. E eu gostaria só de colocar um ponto sobre a Viu, né? O cliente, para nós, ele não é apenas um cliente, ele é um parceiro, né? Quando você compra algum produto da Viu, o que precisa entender é que talvez a pessoa que vai te atender no telefone possa ser até seu vizinho. Porque uma das coisas que nós nos orgulhamos, né, é poder manter o nosso teleatendimento com pessoas do litoral. Porque o que acontece? Às vezes você vai comprar alguma coisa, comprou, o vendedor te vendeu, seja lá a empresa que for. Você vai reclamar, liga, vai parar lá na Bahia, né? Então, assim, a Viu Internet é nossa, é do litoral, né? Então, de toda essa região sul aqui, né? Então, o que a gente quer? A gente quer manter o nosso teleatendimento, manter com os colaboradores do litoral para poder atender você da melhor forma. Agora, entre os produtos que a Viu Internet oferece, o que você destacaria, além, é claro, da internet com diversas velocidades? Nós estamos entrando com um produto novo que é Cloud Computing, né? Está um processo inicial, nós temos algumas empresas que estão testando, mas é um produto voltado para empresas, né? com uma situação de uma rede em nuvem, onde as empresas vão poder ter uma segurança melhor. E ali entra também uma ideia que nós temos, né, já pensando na TI Verde, né, onde que nós apresentamos também no Litoral Tech, onde nós usamos equipamentos antigos, sem HD, eles conectam só uma pendrive pequena, conectam no nosso servidor de cloud. Isto é uma situação muito proveitosa que a gente acaba mostrando para os clientes, porque imagina, uma empresa que tenha 30 máquinas, você ficar 4, 5 anos sem comprar uma máquina, não é uma economia? É verdade. Então, aí nós entramos com a TI Verde, que é uma tecnologia que a gente implantou através do nosso Cloud Computing. Ok, conversamos aqui no Comunidade em Pauta com o Rogério Vargas Rigon. Rogério, nós agradecemos muito que você tenha repassado o seu conhecimento ao nosso telespectador. Desejamos uma boa noite para você. Obrigado, Sandro. Boa noite, muito obrigado. E também aos telespectadores. Eu estou à disposição quando vocês precisarem, né? Vai ser um prazer poder atendê-los e conversar sobre tecnologia. Ok. E o Comunidade em Pauta de hoje vai ficando por aqui. Agradecendo a você, telespectador, e desejando também uma boa noite.